Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de fundos de investimento em imóveis. Mas veja, este canal é um canal de economia, em que eu trato a economia como ciência. Sou o Léo, sou um economista. E aqui eu tento fazer uma divulgação científica da economia. Eu já tratei de temas mais macros, temas micros, né? Temas micros normalmente vocês não gostam, né? O brasileiro tem mania de grandeza. Vocês querem saber sobre o macro, né? O importante é o micro, né? O importante é a relação da empresa, relação de preço, né? Mas enfim, vocês gostam de economia macro, e vocês vêm pedindo muito sobre investimento. Gente, eu sou economista, eu não sou financista, né? A mídia, ou os palpiteiros aí de YouTube, que coloca para vocês que economia é reduzida a finanças. Não é. Mas, hoje eu vou mostrar, em vez de eu ficar só reclamando, eu vou mostrar como um economista trata finanças, certo? Ou o ferramental que vocês aprendem na educação financeira, apesar de muito cuidado onde vocês aprendem educação financeira, né? O ferramental que vocês aprendem, na verdade eu vou mostrar de onde vem, né? Porque finanças é como de olhar com lupa a teoria econômica, né? Finanças, em muitos países é uma ciência à parte, né? Em quase todos os países do Ocidente, você tem a graduação em finanças ou business, né? E você tem a graduação em economia. E muitas vezes financistas ou business, eles fazem mestrado ou MBA em Science of Economics, né? Se for MBA é só um mestrado em economia aplicada à empresa, alguma coisa assim. Mas aqui hoje eu vou tratar de fundos de investimento em imóveis com uma ótica econômica, certo? E pode ser útil para vocês, para o investimento de vocês, mas eu vou dizer, isso não é uma recomendação. Eu não estou dizendo para vocês comprarem fundo de investimento. Eu não estou falando para vocês venderem seu fundo de investimento. Eu não estou falando que outro ativo é melhor, que outro ativo é pior. Eu vou mostrar a teoria econômica e eu peço para vocês, pensem pelas próprias cabeças de vocês, certo? Aqui pode ser uma ferramenta fantástica para vocês aplicarem o rico dinheirinho de vocês. E se vocês ouvirem esses barulhos estranhos, no fundo, o vizinho resolveu fazer algumas reformas agora, né? Então, é o tempo que eu tenho para gravar, espero que isso fique bom. Bem, então usem a própria cabeça de vocês e pensem, né? Eu vou trazer um pouco da teoria econômica, um pouco não, eu vou mostrar a teoria econômica de fundo de investimento, eu vou passar do começo o que é investir, né? E que fundo de investimento realmente entra na ideia de investimento, certo? Apesar de que muita gente vai falar que não vale o risco, né? Muita gente fala que fundo de investimento tem o risco de mercado variável e retorno de renda fixa, né? Risco de renda variável e retorno de renda fixa. Bem, a mim não me importa. Eu vou analisar o ativo da forma econômica, certo? Sempre que nós vamos estudar algo do ponto de vista científico, nós temos que falar o que é este algo, né? Se eu estou falando de fundo de investimento em imóveis, eu tenho uma felicidade, né? Que o fundo de investimento em imóveis é uma invenção jurídica. É algo jurídico, né? É um instrumento financeiro, um ativo financeiro, né? Um produto financeiro, mas é uma invenção jurídica. Ele foi. Existe em muitos países, no Brasil também existe, tem a lei, o número tal, eu não preciso falar, eu não sei, né? Eu tenho que consultar e vocês podem consultar também. E fundos de investimento em imóveis, né? Nada mais são do que fundos de investimento que são condomínios. Condomínios são também, do ponto de vista jurídico, em que pessoas se juntam, se unem, né? E são donas da mesma coisa, basicamente. Né? Não vou entrar muito na concepção jurídica da palavra, tal, mas eles são condomínios em que as pessoas se unem para investir. Para o que é investir? Investir é invertir capital. Se você acha que investir é aplicar em Selic, é aplicar em renda fixa, né? E isso não é investimento, tá? Isso é aplicação. Isso é entesouramento. Ou também rentismo, certo? Isso você pode ver. Eu tenho outros vídeos sobre o tema em que eu mostro, se eu não me engano, é o vídeo que eu falo sobre educação financeira. E fundos de investimento em imóveis, e a maioria dos fundos de investimento, mesmo os fundos de investimento que aplicam em renda fixa, né? Vocês vão ver também que fundo de investimento em imóveis, né, os chamados fundos de papel também tem essa característica, mas a rigor, fundos de investimento eles são realmente investimento. Por quê? Porque eles têm um lastro na economia real. Léo, o que é economia real? Né? Eu espero que você já saiba para estar aqui, porque, desculpa se eu parecer um pouco agressivo, né, mas se você está disposto a investir o seu rico dinheirinho num pedaço de papel, que muitas vezes nem papel são alguns dígitos na tela do seu celular ou do home broker do seu computador, e você nem sabe o que é economia real, a diferença entre economia real e economia financeira, você deveria dedicar 20 minutos, meia hora,
para ver o básico dessa diferença, né? Economia real é a economia que existe, né? É a economia que faz, não que a economia financeira não exista, mas é a economia que faz canetas, né? Ovos. Economia faz ovos, sim. Você precisa de uma empresa, né? Para uma granja. Empresa no sentido de enterprise, né? De uma organização, de um esforço humano. E essa é a economia que existe, certo? E a economia financeira, a economia real, ela é a economia entre as famílias que prestam trabalho às empresas, né, e tem poupança para dar às empresas, mas isso já entra em economia financeira, mas enfim, que prestam serviços e, e trabalho, né, às empresas, e as empresas pagam salários, né, e as empresas também podem comprar ou alugar capital das famílias e esse tipo de coisa. E a intermediação financeira, né, o ajuste de tempo, de que eu compro para pagar em 30 dias, ou eu tenho que comprar agora, ou vou reservar um valor que eu vou investir no futuro, esse tipo de coisa. Você cria a economia real, a economia financeira, perdão, a partir da economia real, a partir dos excedentes, né? O que os lucros, a reserva de valor, as coisas que da economia real você cria a economia financeira. A economia financeira, a função do banco, né, do empréstimo, é você fazer a intermediação temporal entre as pessoas que estão poupando e as pessoas que querem gastar, né? As pessoas que têm mais liquidez com as pessoas que precisam de liquidez. O camarada tem um dinheiro, ele deixa no banco. O banco não vai pagar nada por aquele dinheiro, depósito à vista, só que um outro cara vai lá e pega o dinheiro emprestado, o banco pela reserva fracionária toma aquele dinheiro, empresta, e o Joãozinho que deixou o dinheiro parado pode sacar a hora que quiser, e o Pedrinho que pegou o dinheiro que era do Joãozinho, vamos dizer assim, ele vai pagar uns juros para o banco, e normalmente os bancos eles remuneram alguns depósitos, né, via CDB ou outros instrumentos para poder ter uma perenidade da liquidez dos bancos. Muito bem. Léo, por que você está falando do banco? Porque eu estou falando básico de economia financeira. Só que, quando você, né, eu vou falar aqui, quando você tem um dinheiro e você quer reservar valor, ou você tem a esperança que o valor desse dinheiro valha mais no futuro do que vale hoje, você recorre à economia financeira. Você é o Joãozinho que deixa o dinheiro no banco, num CDB, alguma coisa, e o banco vai utilizar aquele dinheiro para alguma coisa, para a economia, vai utilizar a economia financeira para que empreste ao Pedrinho, para que o Pedrinho possa comprar uma televisão, possa comprar uma casa, possa comprar um carro, ou possa pegar o dinheiro em empréstimo pessoal para pagar o que ele quiser comprar, certo? Muito bem. E você vai receber a remuneração da economia financeira, do capital financeiro. Essa remuneração nós chamamos de juros, certo? Não existe, na teoria econômica, dinheiro, capital financeiro não paga renda, capital financeiro paga juros. Trabalho não paga renda, trabalho paga salários. O que paga renda? Imóveis pagam renda, máquinas e equipamentos pagam renda, porque é capital fixo, certo? Muito bem. O fundo de investimentos em imóveis, você está investindo numa área da economia real, usando um instrumento financeiro numa área da economia real, você se junta com mais pessoas num condomínio para investir em imóveis. Você pega o seu dinheiro, junta com mais pessoas para investir em imóveis. Você poderia comprar um imóvel sozinho? Poderia. Para investimento? Poderia. Pessoas físicas, não, imóveis para pessoas físicas normalmente são gastos, né? Mas se você tiver renda de aluguéis com ele será um investimento. Não para conta do PIB, mas na verdade, né? Você poderia. O problema é o seguinte: imóveis têm preços, né? Tem preços altos. Né? Você precisa de muito capital financeiro. Tanto que normalmente para uma pessoa comprar, né? Vou deixar capital como K, né? Tanto que para uma pessoa comprar um imóvel, ela recorre ao sistema financeiro. Né? Então, mas a união faz a força, certo? Você pode se juntar num condomínio para que cada pessoa dê um pedaço daquele capital financeiro necessário para comprar um imóvel. Ou para comprar alguns imóveis, dependendo de quantas pessoas você está juntando para formar esse condomínio, certo? Eu poderia comprar um imóvel e pôr para alugar e ganhar a renda desse imóvel, que é o aluguel. Certo? Poderia. O problema é que isso me demanda muito capital financeiro. E, a não ser que eu seja podre de rico, normalmente eu vou precisar de um banco para fazer isso. E os juros que eu vou pagar, né?
os juros que eu vou, interest, né? Os juros que eu vou pagar para o banco pode consumir todo o meu aluguel. Mas vale a pena? Normalmente vale. Porque normalmente os juros cobrados ao longo de 30 anos para você financiar um imóvel, depois de um tempo, quando você coloca o valor presente do imóvel, se pagou. Né? Eu fiz um vídeo aí, qual foi o melhor investimento em 30 anos. Vocês vejam que, caso você tivesse pago, depois se vocês fizerem a conta, não deixei no vídeo, mas se vocês fizerem a conta, caso vocês tivessem comprado um imóvel em algumas regiões de São Paulo em 1995, aqueles imóveis valiam 100 mil reais. Se você tivesse comprado, você iria pagar ao longo do tempo 400 mil reais por causa dos juros, né, do financiamento, considerando alto. Hoje aqueles imóveis valem coisa de pelo menos meio milhão de reais, né? Alguns ainda mais. Então vejo que o adiantamento do tempo do consumo, ou seja, eu querer consumir aquele bem antes de eu ter todo o capital, os juros me saiu mais barato porque eu continuei consumindo, certo? Então nem sempre é ruim tomar um financiamento, você só tem que ficar esperto. O negócio é o seguinte, você é adulto, você sabe o que você faz. Tá? Então, Léo, você está mandando eu investir em imóveis ou comprar imóveis? Não. Eu estou falando o racional. Por que as pessoas alugam? Por que as pessoas compram imóveis? Certo? Às vezes vale a pena. Às vezes, se você olhar, olha, o que eu vou pagar de aluguel do dinheiro, né? O que eu vou pagar de juros para eu conseguir comprar um imóvel, a mim vale a pena eu comprar esse imóvel, morar no imóvel e depois eu paguei, o imóvel valia 100 mil, eu paguei 400 mil de financiamento ao longo de 30 anos, vamos supor. Só que hoje, esse imóvel vale 600 mil. Então, a mim valeu a pena porque eu não diminuí o meu patrimônio. Ah, Léo, mas 300 mil faz 10 anos, vale mais 300 mil hoje. Sim, mas você continua morando, entende? É algumas contas que você tem que fazer, você mesmo. Não vai ser um guru de investimentos, coisa que eu não sou. Eu sou economista, que vai te falar o que fazer com o seu rico dinheirinho. Léo, mas eu vim aqui para falar de fundo de investimento em imóvel. Muito bem. Por culpa do alto custo da compra do alto custo financeiro para a compra de um imóvel, e que apenas um imóvel apresenta alguns riscos para que eu utilize os imóveis para investimento, há muito tempo mesmo, isso já existe coisas análogas a fundo de investimento em imóveis há muito tempo. Desde a época do. É difícil falar isso. Vocês vão entender se vocês não levarem com muito rigor ao pé da letra. Mas desde a época do Renascimento, você já tinha aquelas bancas italianas que faziam compra de propriedades, né, para ganhar, para que o dinheiro, para que aquele valor pecuniário rendesse em aluguéis, certo? Ou renda mesmo, né? Ali não era nem aluguel, o arrendamento daquela propriedade, desse tipo de coisa. Né? E alguns ricos comerciantes ali da região do, do Mediterrâneo, né? Do Mar Adriático, né? Ali da costa da Itália para a costa da Grécia, da atual Grécia, algumas pessoas se juntavam para participar daqueles negócios. Né? E você tinha também fundos de investimento já com a invenção do capitalismo, aí era fundo de investimento com papel mesmo, em alguns termos que a gente usa até hoje, que é em Amsterdã, né? Que é a Companhia das Índias. Né? E isso era um fundo de investimento, e você também tinha coisa parecida com fundo de investimento de imóvel, arrendamento de portos, arrendamento de docas, né? Difícil falar em portos, e feitorias, né? Se a gente puder traduzir dessa forma, traduzir o conceito holandês de feitoria para a palavra que nós temos em português. Mas você já tem isso há muito tempo. Né? Você junta muitas pessoas para comprar um bem que tem um valor unitário muito alto, você se une, compra e vocês dividem a renda daquele bem, ou vocês continuam comprando outros bens para que a renda individual seja muito grande. Certo? Muito bem. No Brasil, né, fundos de investimento de imóveis, eles funcionam de uma determinada maneira. Né? A formação do fundo de investimento de imóveis no Brasil não podem ser o financiamento para a construção daquele fundo. No Brasil, você não pode, por exemplo, lançar papéis para fundo de investimento de imóveis quando ele está ainda na planta. Né? Aqueles imóveis já têm que existir de uma determinada maneira. Seja a propriedade já existindo, e ali eu estou comprando uma série de lotes em que eu vou construir uma série de escritórios. Né? Dá para fazer? Dá. Mas você teria que ter o projeto já andando, você teria ter a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários e também da regulamentadora de fundos. Dá para fazer? Dá. Mas no Brasil, o mais comum, eu estou falando de fundo de investimento de imóveis em tijolo, eu já entro em papéis, tá? O mais comum é que é o seguinte, você tem ou você tem uma empresa, ou você tem uma família, você tem uma pessoa que já tem alguns imóveis, certo? Ou você vai, ou tem um banco, ou um banco de investimento,
ou uma administradora que tem vários imóveis, certo? Tem um imóvel 1, eu não vou pôr em inglês, eu não vou pôr em número que vai dar confusão. Eu tenho um imóvel verde, o azul e o marrom, certo? Este imóvel vale 200 mil reais. Este imóvel vale 150 mil reais. E esse imóvel vale 150 mil reais, certo? Muito bem. A propriedade desses imóveis é de propriedade da administradora A, certo? Essa administradora, essa empresa, utiliza esses imóveis como, não sei, esses imóveis pertencem a essa empresa que é uma farmácia, certo? Essa farmácia tem esses imóveis próprios. Essa farmácia A tem esses imóveis próprios. Ela pode chegar e falar o seguinte: eu tenho como capital. Qual é o negócio da farmácia? O negócio da farmácia é o comércio de fármacos, certo? Então, esse capital que está imobilizado, como imóvel marrom, imóvel azul, imóvel verde, é um patrimônio de meio milhão de reais, 500 mil, tá? Muito bem. Essa farmácia utiliza dinheiro, capital financeiro, para suas atividades, certo? Só que ela tem parado meio milhão de reais. Por que meio milhão de reais, Léo? Porque o valor, se ela colocar para vender, ela vai conseguir algo próximo de 150 mil para o marrom, 150 mil para o azul e 200 mil para o verde. Então, esses imóveis estão avaliados nesse valor, certo? Muito bem. Ela não paga aluguéis porque os imóveis pertencem a ela, certo? Se ela vendesse esses imóveis, ela conseguiria 150 mil, 150 mil, 200 mil. Só que ela poderia ter o risco de, depois o proprietário querer vender o imóvel, ela colocaria em risco a operação da rede, vamos supor. Tem contratos? Tem, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Muito bem. O que essa empresa A pode fazer? Ela pode abrir um fundo de investimento em imóveis, né? E colocá-lo tanto para a operação balcão, para vender os papéis, no balcão, como também na Bolsa de Valores. Tá? A legislação brasileira permite o mesmo, o normal é em bolsa. Né? Ela não é uma ação, mas na bolsa que negocie fundos, certo? Muito bem. Ela faz toda uma documentação e ela consegue alguma documentação lá e fala que consegue uma documentação do ponto de vista legítimo, eu digo, né? Mas ela faz, ela levanta a documentação que é necessária de ser levantada e ela estabelece que esses imóveis valem realmente meio milhão de reais, certo? E aí ela emite 500 mil ações, não, cotas. Né? Ela monta um fundo de investimento que vai ter um CNPJ, porque é um condomínio, certo? Mas não é uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é administradora, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes legais. Né? Ela monta um contrato e ela fala o seguinte: esse fundo de investimento tem 500 mil cotas, certo? Ele tem 500 mil cotas. E essas 500 mil cotas estão sendo colocadas em negociação e o patrimônio líquido, né, o patrimônio do fundo de investimento é de 500 mil reais no dia de hoje. Hoje é dia 7 de maio, tá? Só pra gente... 7 de junho, perdão. Só pra gente ter uma ideia, né? No dia de hoje, esse fundo tem 500 mil reais. Vale 500 mil reais, certo? Então, eu vou emitir R$1 cada cota para 500 mil cotas, tá? Então vamos chamar de da cota. Vamos chamar de cota apenas, né? Porque eu tenho medo de escrever um índice que pareça com outro, certo? Cota 11, né? Cota. Cada cota vale R$1, tá? Muito bem. E aí, você vai falar, então a farmácia tem que se mudar. Não, no contrato, quando a farmácia faz o fundo de investimento, essa farmácia pode dizer o seguinte: eu vou fazer 500 mil cotas, cada uma valendo R$1, eu me reservo o direito de ter 9%, certo? Porque a legislação determina que é 10%, mas enfim. Eu me reservo o direito de ter uma determinada quantidade de cota e o resto eu vou pôr em circulação. Beleza? Ótimo, sem problema nenhum. E eu me reservo, e quando eu estou fazendo esse fundo de investimento, eu determino que esses imóveis vão continuar sendo continuar sendo alugados à rede de farmácia. Tá? Muito bem.
e que tem que ser aprovado em assembleia para mudar, e não sei o que, eles podem fazer uma série de coisas. Certo? Certo. E aí, que vantagem a farmácia leva? A vantagem é o seguinte, a hora que a farmácia colocou 500 mil de cotas em circulação, ela continua tendo a operação da farmácia nessas lojas, né? Nesses prédios, no prédio marrom, no prédio azul e no prédio verde, mas ela colocou no bolso, 500 mil de reais, que é o valor das cotas. Se ela reservou alguma coisa, se ela resolveu 9%, ela tem 410 mil, mas vocês entenderam, né? Ela monetizou a propriedade desses imóveis continuando tendo operação. Léo, mas não vai sair de graça. Com certeza não vai sair de graça. Por que não vai sair de graça? Porque esses imóveis vão ter que pagar aluguel. Por que vou ter que pagar aluguel? Porque a propriedade dos imóveis não pertence mais à farmácia. A propriedade jurídica dos imóveis pertence ao fundo de investimento A. O fundo de investimento em imóveis A, que era o fundo da farmacêutica, mas não importa, da farmácia, mas não importa. Agora pertence ao fundo de investimento, que apesar que quem fez foi a farmácia, agora ele pertence a quem? Pertence aos 500 mil cotistas. Se cada ação for, se cada cota for para uma pessoa. Eu falei ação, mas não é costume, né? É cota. Se cada cota for para uma pessoa. Evidentemente que uma pessoa vai ter mais de uma cota, provavelmente, tal, nesse exemplo fictício, porque na vida é assim. Certo? Muito bem. E aí, qual é a remuneração das pessoas que compraram uma das cotas? É uma participação de 500 mil avos, de 500 mil avos, né? 10 a terceira, do aluguel. Léo, quanto que ela vai pagar de aluguel? Normalmente, o aluguel é 1% do valor do imóvel, né? É o valor de referência não só para fundo de investimento, mas para a vida, assim, normalmente. Mas vamos dizer que seja, uh, 1%, tá? Vamos falar aqui, o imóvel vale 150 mil, né? 10% seria 15 mil, 1% é 1.500. Então, 1.500, então seria 5 mil de aluguéis por mês. Só que aqui tem um problema. Problema não, tem uma observação importante. Qual é a vantagem da farmácia de fazer isso? Ela colocou 500 mil reais no bolso, certo? Então veja, ela fez uma coisa melhor do que um empréstimo para financiar as operações da economia real da farmácia, que é comprar e vender medicamentos, certo? E até utilizar esse dinheiro para comprar outro imóvel, não sei. O que ela fez? Ela colocou 500 mil no bolso para financiar as suas operações, para pagar dívida, não sei o que ela pode ter feito, ou para não pagar os juros do mercado financeiro sobre fluxo de caixa, não importa, ela colocou 500 mil no caixa da farmácia. Muito bem. Só que, isso aqui, ela não pagava aluguel, mas ela pagava o quê? O IPTU e a manutenção dos imóveis. Como os imóveis eram próprios, a manutenção e o IPTU e o seguro também, provavelmente, pertencia, a farmácia tinha que pagar. Certo? Agora não. Agora, quem paga? Os cotistas. Como? A partir do pagamento de taxas da administradora. A administradora do fundo, o administrador, vai tirar uma porcentagem. Então, desses 5 mil, né, vamos supor que dos 1.500 ele vai pagar por mês 50 reais para cada imóvel, né? Então, desses 5 mil, vamos pôr uns 300 reais, 100 reais por imóvel entre taxa de manutenção e IPTU, só para a gente fazer uma brincadeira aí, tá certo? Então, na verdade, depois de 300 reais de custo de administração, veja, não é o custo de administração sobre cota, é o custo de administração, é o custo da manutenção do imóvel, tanto impostos como manutenção mesmo, tem que fazer uma reforma, tem que isso, tem aquilo, tem que fazer uma adequação, tem que pagar um seguro da propriedade, esse tipo de coisa, então no final vai 4.700 que vai ser dividido sobre o aluguel. Léo, você vai fazer calculadora? Lógico, eu sou economista, gente. Economista não sabe fazer conta, tá certo? Então eu tenho que cada ação novamente, cada cota vai pagar de aluguel, né, vai receber de aluguel menos de 1 centavo. Léo, que porcaria. É a vida. Cada cota vai receber menos de 1 centavo, vai receber 0,0094. Se você tiver 100 cotas, né, você vai receber 94 centavos por 100 cotas. Certo? Entenderam? Léo, se eu coloquei 100 reais, porque eu fiz 100 cotas. Se eu coloquei 100 reais para ter 100 cotas
e eu estou recebendo por mês 0,94 centavos, o rendimento está sendo 0,94% ao mês, certo? Sim. Sim. Você está recebendo 0,94% ao mês de rendimento. Léo, mas eu não gosto de fundo de investimento em imóvel porque não é assim. Eu não recebo 0,94. Porque tem mês que não paga 0,94, tem mês que paga 0,5. Veja, aluguéis têm rigidez. Né? E quando tem mais de um aluguel, o que pode acontecer? Pode ser que seja um outro fundo que não tenha essa ligação de ser uma farmácia. Eu estou dando exemplo de farmácia, mas existiu isso com banco. Tem um exemplo grande de um banco que tinha várias agências, e esse banco resolveu, e eram imóveis próprios, essas agências, a maioria eram imóveis próprios. Esse banco resolveu fazer isso. Ele pegou as agências, transformou em fundo de investimento e colocou as cotas à disposição do público, para o público comprar. Certo? E aí você veja o pulo do gato da farmácia, pode ser aplicado a esse banco, que é o seguinte: a farmácia pagava manutenção, não pagava? Pagava. Agora a farmácia tá pagando 5 mil reais por mês, certo? De aluguel. Quem tá pagando a manutenção? Os cotistas. Né? Muito bem. Ela tá pagando 5 mil reais por mês de aluguel, que é 1% sobre o valor da. Que é 1% sobre o valor do patrimônio, né? Do patrimônio líquido dos imóveis, né? Que foi verificado, que eles fizeram a perícia, vamos dizer assim, né? Para saber quanto que valia. Ele tá pagando 1%. Muito bem. Gente, mas ele vai pagar para sempre esses 5 mil. Sim, mas pegar meio milhão assim, pá, certo? Para pagar 5 mil por mês? Não existe nada no mundo que dê esse rendimento. Mas Léo, eles compraram isso em algum tempo. Sim, em algum tempo eles compraram, realmente. Em algum momento eles compraram para ter essa propriedade. Só que agora ele está se recapitalizando. Ele está desinvestindo. O que a farmácia fez foi desinvestir. Quem comprou a cota, o que está fazendo? Investindo. Né? Muito bem. Aí você fala, Léo, não é bom porque o rendimento cai. Não, veja, normalmente, dentro do ano, só tem uma forma do rendimento, tem duas formas, do rendimento cair, né? De quanto o quanto uma cota pagar diminuir. Como? Se um dos imóveis ficar vago. Ou se houver, ou seja, por que 5 mil? Porque esse aqui paga 2 mil de aluguel, esse aqui paga 1.500, esse aqui paga 1.500. Se a farmácia abrir mão de ficar esse aqui, vai ser 3 mil. Vai ser 3 mil por mês que o fundo em si vai receber de aluguel. Então, você vai ter uma queda grande nisso aqui. Né? O rendimento vai cair bem. O rendimento vai cair para casa de 70 centavos a cada 100 cotas. Vai cair bem. Vai ser bem prejudicado. Isso é caso haja vacância, né? Que um dos imóveis não seja mais alugado. E pode acontecer. Por isso que fundos de investimento bons são que têm muitos imóveis, eles são diversificados. Eu estou falando ainda de fundos de investimento em imóveis de tijolo, né, como o pessoal chama no jargão aí, certo? E tem uma outra forma também, que é caso haja um problema que parte dos rendimentos, né, parte do aluguel tenha que ser utilizado para manutenção, como se fosse um rateio, vamos dizer assim, como se um rateio de um condomínio residencial, um condomínio predial. Você teve um problema, houve um problema que o seguro não cobre. Normalmente há seguros, né, nesses imóveis. E haja um problema, ou a alíquota do seguro subiu, então a alíquota do seguro subindo, apesar do aluguel ter subido de um ano para o outro, mas aí você vai ter que pagar também um desconto maior no aluguel, e isso vai descontar nessa divisão de cotas, né? Porque o aluguel foi dividido por 500 mil, que é o número de cotas, né? Nesse exemplo. Pode acontecer também. Pode acontecer como aconteceu na época da emergência sanitária. Eu sempre falo dessa forma para o YouTube não me pegar, né? Mas na época da emergência sanitária, além da vacância muito grande de alguns fundos de investimento, você teve também uma negociação das administradoras, né, do administrador, com os inquilinos para que eles pagassem depois. Isso aconteceu em fundo de investimento de imóveis do tipo shopping center. Né? O shopping center um, é uma grande forma de fazer o fundo de investimento, porque você tem um imóvel só, teoricamente, né? Eu sei que fundo de investimento de imóveis que tem shopping center, pode ser que exista mais de um shopping center, né, que seja um fundo de investimento, mas que o condomínio, né, do shopping center é a administradora do fundo. E o dono daquele prédio, daquele empreendimento, são os cotistas do fundo. E é bem diversificado, porque você tem várias lojas, mas o nicho é específico, né, que é o shopping center, né, esse tipo de coisa. Mas também vai pagando aluguéis e você pode ter esse problema do rendimento, você tem a vacância, né, que nem todos os aluguéis estão pagando renda, né, nem todos os aluguéis estão sendo alugados, nem todos os aluguéis estão sendo pagos, podem ser também por inadimplência, né. Nesse caso da farmácia, ou no caso que eu dei de exemplo
banco que pegue suas agências e transforme no fundo de investimento, o banco provavelmente nunca vai ficar sem pagar aluguel, a não ser que tenha alguma judicialização, pode acontecer também, né? O inquilino, não é que o inquilino não está pagando aluguel, o inquilino acha que o senhorio, né, a pessoa física ou jurídica que está alugando, que está deixando o imóvel para alugar, né, que está recebendo a renda, o senhorio, que o senhorio deve fazer manutenção, o senhorio acha que não, e o inquilino resolve fazer aquela manutenção ou quer descontar aquela manutenção do aluguel, então ele vai para a justiça, até a justiça decidir, isso impacta enquanto está recebendo. Isso pode acontecer? Pode. Mas, normalmente, o valor, tá? Normalmente não no sentido de quantas vezes acontece, mas na normalidade, o valor dos aluguéis é constante dentro do ano e normalmente ele paga a inflação do IGPM, né? Porque os contratos de aluguéis são reajustados via IGPM, Índice Geral de Preços, certo? Depende do tipo de fundo de investimento também, porque se você for um fundo de investimento em galpões, você pode ter um indexador diferente. Né? A lei de aluguéis diz que é IGPM, mas você pode fazer um outro tipo de indexador, certo? Principalmente pessoa jurídica, né? O fundo de investimento é pessoa jurídica, né? A partir da figura do administrador. Muito bem, mas tem um problema. Léo, quando eu vou ver meu rico dinheirinho, eu quero ver o yield, né? Nosso querido yield, né? Que é o retorno sobre o investimento. O meu investimento é quanto eu paguei a cota. Se eu paguei a cota R$1, se eu paguei a cota R$1 e está me rendendo 0,09, ou se eu comprei o lote a R$100, né? O lote de 100 cotas. O lote de 100 cotas a R$100 e ele está me rendendo menos de R$1 por mês, ele está me rendendo 0,94 centavos, ele está me rendendo 0,94 ao mês. Que não é muito. Não é muito. Por quê? Porque não existe juros sobre juros. Mas vocês sabem que eu posso todo mês pegar esse 0,94 e recomprar em cotas. Né? Cada cota está R$1, então eu vou ter que pôr mais um pouquinho. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu posso ir recomprando em cotas. Posso. Beleza, posso ir fazendo assim sim. Só que vocês sabem muito bem, a cota não tem preço fixo. A cota teve preço fixo na hora da abertura do fundo de investimento. Quando aqueles imóveis que tinham a precificação, que foi colocada a precificação deles em R$500 mil, na hora que você emitiu 500 mil cotas a R$1. Mas hoje a cota pode estar sendo negociada a 94 centavos. A cota não, né? O lote. O lote pode estar sendo. A cota, perdão. A cota, o lote paga isso, né? Enfim, a cota está sendo negociada a 94 centavos. Léo, houve uma queda de 6%? Sim. Léo, eu perdi 6%. Se ele está pagando 0,94, vai demorar, né? Eu perdi R$6. Se ele está pagando 0,94, vai demorar 7 meses para pagar o prejuízo que eu tomei, né, do valor do meu capital. Eu tinha R$100 em cota, agora eu tenho R$94 em cota. Por quê? Porque cada cota está sendo negociada por 94 centavos. Sim. Isso pode acontecer? Pode. Mas veja o seguinte, se você não vender a cota, não te importa. Se você não vender a cota, não te importa. O que te importa? Você colocou lá, você está recebendo 0,94. Porque se você entrar agora e comprar a cota a 94 centavos, né, o rendimento do fundo está 1% ao mês. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Aqui o rendimento é 0,94% ao mês quando a cota vale R$1. No momento que a cota vale 94 centavos, o rendimento do fundo é 1%. Ah, mas eu paguei R$1 por ação. O seu rendimento o seu capital financeiro está rendendo 0,94. Mas para quem entrar R$1, ele está vendendo, ele está valendo, ele está pagando 1% ao mês. Entenderam o que eu quero dizer? Veja, isso é o quanto vale as cotas agora. Cada cota está sendo negociada num preço diferente. Se esses aluguéis subirem, e por algum motivo ele não pagar mais 500 mil de aluguel, não pagar mais 5 mil de aluguel, e ele começar a pagar 6 mil de aluguel, certo? Ele começar a pagar 6 mil de aluguel, 6 mil, ainda descontando 300, vai para 5.700, certo? 5.700 sobre as 500 mil cotas, eu tenho 0,0114 por cota. Vamos pôr um lote de 100, ele está pagando 1,14 por cota. Se os aluguéis subirem para 6 mil. Ele está pagando 1,14 por cota.
Então, se ele tá pagando 1,14 por lote de 100 cotas, perdão. Né? R$1,14 por lote de 100 cotas. Então, se você tem um lote de 100 cotas e você comprou quando estava R$1, ele não está pagando mais 0,94% ao mês. Não, ele está pagando 1,14% ao mês. Gente, a maioria dos fundos imobiliários, se você é uma pessoa física, ele não paga. O fundo imobiliário, se você é uma pessoa física, o rendimento dele não paga imposto de renda. Tá? Normalmente. Gente, vejam com o advogado, vejam com o financista. Mas eu posso dizer que a maioria não paga. Pode ter uma diferença ou outra. Mas, para mim, é mais seguro dizer que pode ter uma diferença ou outra. Mas não paga imposto de renda. Né? Você paga sobre capital quando você vender a cota, né? Porque nesse momento, veja, se ele está pagando 1,14, o preço da cota vai subir. Por que o preço da cota vai subir? Porque 1,14% ao mês é alto para fundo de investimento. Então, eu posso sair. Vai ter mais gente querendo entrar. Mais gente querendo entrar e eu paguei R$1 por cota, mais gente está querendo entrar porque está pagando 1,14, certo? Eu posso vender por 1,10. 1,10 a cota. Por quê? Porque cada cota está me pagando 1,14. No momento que ele chega a 1,10, aí ele já não está pagando 1,14, ele está pagando 1,01, 1,02%. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso é o reajuste isso é a volatilidade do preço do fundo de investimento em imóveis. Né? Léo, por que quando os juros sobe, normalmente o fundo de investimento em imóveis, né? Quando os juros base da economia, que no Brasil a gente utiliza a Selic, né? Quando os juros base da economia sobe, né, o preço da cota, né, do fundo de investimento em imóveis tende a cair. Por quê? Porque se eu tenho R$100, né, que são 100 cotas, e que é um lote, né? Um lote de 100 cotas, certo? Esse um lote está me pagando, se ele está pagando 1% ao mês, né? Ele está me pagando 1% ao mês. Esse lote está me pagando 1% ao mês. Desculpa o pleonasmo. Né? Ele está pagando 1% ao mês, que aqui é R$1, certo? A cada R$100 que eu tenho investido nesse fundo de investimento, ele está me pagando R$1, certo? Certo. Só que, se a Selic for para 14,75, vamos por assim, a Selic vai para 14,75, tá? Tem um problema. Isso aqui é ao mês, mas não é juros sobre juros. É juros simples. Por que juros simples? Porque quando ele me paga o rendimento, eu teria que comprar outra cota. Eu teria que comprar outra cota. Posso comprar outra cota? Posso, mas nada me diz que o preço vai ser constante. Então, nada me diz que ele realmente vai pagar esse 1% ao mês. Você entende o que eu quero dizer? Que esse 1%, que o que sair desse rendimento, eu posso colocar de novo pelo mesmo preço para aumentar o capital. Tá? Ao ponto que na Selic é o seguinte: capital, montante é igual a capital, né? Multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Certo? Veja, o montante do fundo de investimento de imóveis, essa fórmula não se aplica. Por quê? Porque ele não paga juros sobre o rendimento, a não ser que você compre outra cota com o rendimento. Léo, como assim? As cotas não aumentam automaticamente. Léo, tem fundos, eu não sei se fundo de investimento em imóveis, mas há fundos em que ele me paga com cotas, que ele me dá outra cota, em vez de ele me dar em dinheiro. Sim, tem. Não sei se fundo de investimento de imóveis pode. Eu sei que, e nem sei se no Brasil pode. Mas eu sei que existe, certo? Muito bem. Só que no caso, normalmente, ele te paga o valor pecuniário. Ele te paga R$1. Você pode aumentar o seu número de cotas. Porque o que paga o aluguel, é o valor do aluguel dos imóveis, né, dividido pelo número de cotas. Não é o capital que está rendendo dinheiro. Isso é muito importante. No exemplo que eu dei aqui. Caso o aluguel suba, o rendimento das cotas sobem. Por quê? A quantidade de aluguel dividido pelo número de cotas é igual ao rendimento.
Caso eu tenha vacância dos imóveis, eu tenho alguma manutenção que eu vou ter que retirar do valor dos aluguéis antes da divisão, o valor dos aluguéis efetivos, né? Efetivo dividido pelo número de cotas. A única forma de eu fazer um juros composto, vamos dizer assim, em fundo de investimento em imóveis, é se eu aumentar o meu número de cotas. Eu posso fazer isso com esse R$1, eu vou reinvestindo, eu vou comprando mais cotas? Posso. Mas nada me garante que o preço por cota é uma constante. Nada me garante isso. Léo, ele pode inclusive diminuir. Aí eu entro comprado. Pode. Ele pode subir, mas para mim ainda vale a pena comprar o número de cotas. Né? O valor do preço da cota pode subir, pode. Então nada me garante, tá? Só que quando eu tenho Selic a 14,75 ao ano, né? Se eu deixar R$100 na Selic durante um ano, eu vou ter, né, em títulos que paguem Selic, certo? E o CDI e o CDI é numericamente igual a Selic, tá? CDI é numericamente igual a Selic. Léo, como assim? Há uma correspondência muito forte entre CDI e Selic. Eu já expliquei isso várias vezes, de que o CDI é o mercado de crédito interbancário, então os bancos eles usam a Selic como referência. Às vezes ele pode ser um pouco mais alto, às vezes ele pode ser um pouco mais baixo, né? E ele é diário, né? Então você tem também que a Selic pode estar 14,73, por quê? Porque o Banco Central não conseguiu forçar para 14,75, também pode ser, né? A Selic é o goal, né? O objetivo. Então você tem uma variação, mas vamos falar que é numericamente igual. Aí um título que pague o valor semelhante da Selic, eu vou ter que, depois de um ano, eu vou ter R$114,75, né? Aqui, com cada cota me pagando R$1 de rendimento por mês, eu vou ter 112. Eu vou ter R$112, por quê? Porque eu recebi durante 12 meses R$1 de rendimento, mais o valor das 100 cotas. Mais o valor das 100 cotas. Eu vou ter 112. R$12 em real mesmo e R$100 como valor das cotas, né? Aqui tem um problema também. Por quê? Porque se eu chegar no fim do ano e as cotas agora não valem mais R$1, mas vale 95 centavos, eu não vou ter 100. Eu vou ter 95. Mais os 12 que me rendeu, certo? Eu vou fazer essa conta, só para tirar sarro, certo? 95 mais 12. Eu vou ter 107. Léo, me rendeu 7%. Se você vendeu as cotas no final do ano, realmente rendeu 7% apenas. 7% o quê? Sobre o capital inicial menos o capital inicial e o capital final. O capital final é apenas 7% maior que o capital inicial, ao ponto que o capital inicial aqui, o montante é 14,75% maior do que o capital inicial aqui na Selic. Quando na renda fixa, quando na renda de imóveis, aqui é a renda fixa, né? Quando na renda de imóveis eu tive 7%, vamos supor, se a cota baixou para 0,95, certo? Esse é um dos problemas do fundo de imóvel. Ah, mas tem o risco, é risco de renda variável com rendimento de renda fixa e até abaixo da renda fixa. Sim, pode ser. Mas veja, aqui você está comprando imóveis, uma cota de imóvel. Com o tempo, o valor dos imóveis sobe. E a própria valorização do preço dos imóveis sobe o preço dos aluguéis. E também, com o tempo, ele vai acompanhar, né? Não, mas a Selic também, né? Porque a Selic, o capital, né, ele se compromete a pagar a inflação, vamos dizer assim, né? Porque a Selic, ela se compromete a pagar a inflação real. Não há nenhuma lei que determine isso, mas pelo funcionamento do sistema monetário também. Sim, também. Mas o que eu digo é o seguinte, por isso, o valor das cotas pode cair quando a Selic aumenta muito. Por quê? Porque as pessoas podem falar, pô, meu, mesmo que o valor das cotas se mantenha constante, eu estou fazendo R$12 ao ano. Sobre R$100, certo? Se eu deixar R$100 na Selic, eu vou ganhar 114. Mas, muito importante, caso eu consiga ir recomprando as cotas ao ponto que no final do ano eu não tenha mais 100 cotas, mais 112. Ou seja, cada real que entra eu vou colocando uma cota. Eu vou comprando uma cota, certo? Eu vou pôr que é 1% ao mês, certo? Ele está me pagando 1% ao mês, considerando o valor das cotas constantes, certo? Aí eu vou ter que, no fim, ele vai pagar, não com muita diferença, aqui ele pagaria 12, aqui ele vai pagar 112, ele vai pagar, aqui ele pagou 12%, aqui ele pagaria 12,68%.
né? Se o valor é muito grande, faz diferença, né? Mas nesse exemplo aqui, nem tanto. Tá uma bagunça, meus garranchos, certo? Bem, isso é fundo de investimento em tijolos. Mas existe um outro fundo de investimento de imóveis em tijolos. Existe um outro que é o fundo de investimento em papéis, né? Fundo de investimento em imóveis, que o pessoal chama de papéis, né? Que você compra papéis. O que é isso? São fundos de investimento, que também são condomínios, em que as pessoas se unem para investir, né? Em que as pessoas compraram R$ 1 milhão, né? Em. Isso aqui é securitização, tá? Em letras de crédito imobiliário, em recebíveis imobiliários. Não, o que é recebível imobiliário? Há formas de descontar. Eu vou receber, eu tenho um galpão, e nesse ano, esse galpão, pelos aluguéis, o camarada aí me paga R$ 120 mil por ano de aluguel, né? R$ 10 mil por mês de aluguel. E aí ele vai. Eu quero receber totalmente esse ano. Eu não quero esperar. Eu preciso investir para alguma coisa, eu quero comprar outro imóvel, eu preciso desses R$ 120 mil agora, certo? Se eu pegar R$ 120 mil no banco, é um bom exemplo. Se eu pegar R$ 120 mil, né? Eu tenho um imóvel que me paga R$ 10 mil, que me paga R$ 10 mil de aluguel, certo? Eu tenho um imóvel que me paga R$ 10 mil mês de aluguel, certo? Eu tenho esse imóvel. Eu sou o senhorio. Eu sou o senhorio. Eu sou o senhorio e eu recebo R$ 10 mil por mês de aluguel. No ano são 120 mil. Certo? Certo. Só que eu gostaria de comprar um imóvel eu quero esse dinheiro que eu preciso fazer alguma coisa. E se eu fosse no banco e o banco fosse me emprestar 100 mil, eu iria pagar por causa dos juros, né? Sem colocar IOF, sem colocar porcaria nenhuma, mas por causa dos juros, eu iria. E aqui eu também não estou descontando o imposto, é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Porque aluguel paga imposto, certo? É uma coisa interessante. Se eu sou pessoa física ou jurídica recebendo o aluguel de uma propriedade minha, eu pago imposto. Fundo de investimento, não. Ah, mas o fundo de investimento, a administradora tem. Sim, tudo bem, beleza. A administradora tem, mas você não. Já vem precificado, certo? Muito bem. Continuando. Aqui o senhorio chega e fala, bem, eu quero R$ 120 mil, eu preciso fazer alguma coisa, um investimento, não importa. E se eu fosse no banco, o banco para me dar R$ 120 mil, né? Na verdade, para o banco me dar, vamos pôr R$ 100 mil, certo? Para o banco me dar 100 mil, com uma taxa de juros de 20% ao ano, eu vou ter que dar ao banco, 120 mil. Eu vou ter que dar ao banco 120 mil, certo? Muito bem. Só que, se eu for dar para o banco 120 mil, eu vou ter que pegar esses 10 mil que eu recebo de aluguel e dar diretamente para o banco, certo? Não vai me sobrar nada. Tudo que eu ganhar 10 mil por mês desse aluguel, eu vou ter que dar para o banco 120 mil para essa dívida. O que eu posso fazer? Se eu sou uma grande empresa, eu posso emitir um recebível imobiliário. Eu monto um recebível imobiliário e que é um título de recebível imobiliário, agora eu esqueci a sigla, né? Em que no ano eu vou receber 120 mil. Se você me pagar agora, eu aceito 110 mil. Existe aqui um ágio. Um ágio que, para quem vende, é um deságio, para quem compra, é um ágio. Certo? Muito bem. Léo, então é 10%, certo? É 10%. É 9%. Né? 9%. Eu estou pedindo 9%. Aqui eu vou pagar 20%. Aqui eu vou pagar 20%. Aqui eu vou pagar 9%. Eu, como a pessoa que quer o dinheiro adiantado. Eu vendo esse título recebível para um fundo. E esse fundo vai e fala, beleza, eu te dou 120 mil agora, eu te dou 110 mil agora, e 110 mil vai me dar 120 mil no futuro. Léo, qual é a vantagem disso aqui? Não paga imposto de renda. Tá? Para fundo de investimento. Não são todos recebíveis de imóveis que não pagam, mas, normalmente, os fundos de papel,
eles dão preferência a títulos que não paguem IR, como o LCI. Tá? Por isso que os juros pode ser mais baixo, mas o custo efetivo, mas o total é mais baixo. O total o líquido, né? É líquido. Você tem um imposto de renda mais baixo. Tá? Esse exemplo paga, mas tem alguns outros, depende do tipo de imóvel, depende do tipo de localização, não paga. Mas vocês entenderam. A vantagem é quando não paga IR. Vamos deixar assim, a vantagem é quando não paga IR. Tá? Não, mas quando eu vendo a cota, eu pago IR, inclusive, às vezes eu que tenho que fazer o DARF, para você vender a cota sobre o ganho de capital. Você paga IR. Mas o rendimento não. Tá? E os fundos de investimento em imóveis em papel, eles compram títulos imobiliários. Eles compram letras de crédito imobiliárias, eles compram recebíveis e outros papéis que que são imobiliários. É a única definição. Tá? Léo, 9% não é nada. Não é nada quando a Selic está 14,75, né? Léo, mas é muito difícil a Selic 8%. Não, mas quando a Selic tá 10%, né? Um título que pague 9 não pague R, dá para valer a pena, mais ou menos. Principalmente se o fundo tiver a possibilidade de transacionar, assim, né? Fazer isso aqui para poder reinvestir um capital que veio, tal, dá. Também são institucionais, né? Um pouco. Tem essa brincadeira, tá? Tem essa brincadeira. Para você, mas isso aqui é uma securitização, tá? Mas isso aqui é muito mais financeiro. Esse daqui eu tenho muito mais carinho pela ideia, tá? Eu não invisto, gente. Não adianta. Eu não invisto em nada. Mas a minha preferência é o consumir. Eu sou consumista, certo? Mas esse aqui tem um mecanismo financeiro muito bacana. Financeiramente, economicamente, é muito bacana. Léo, mas quais as vantagens que você está me dando de explicar dessa forma? Porque é o seguinte, gente, eu acho que eu consegui explicar para vocês por que vocês falam que fundo de investimento em imóveis, né, tem o risco da renda variável, né, ações, e que vocês falam, né? E o rendimento da renda fixa. Por quê? Porque em investimento assim, nós temos que ver aquela conta que eu coloquei, né? O seu delta é capital. O delta é capital final menos capital inicial, né? Em delta, né? Em delta por cento. Em delta por cento é pontos percentuais, tá? Não subtraem porcentagem, mas é só para vocês terem uma ideia. Tá? É para você ver, eu coloquei 100 e tirei 108, e agora eu tenho 108. Não importa quanto você tirou, porque pode estar em cota, né? Hoje eu tenho 108, então eu tenho 8%. É pouco. Mas as cotas podem se valorizar com o tempo. E as cotas continuam rendendo, né? Cota não é dinheiro. Né? Cota não é nem um agregado monetário. Tá? Cota é um item real da economia mesmo. São contratos. É como se você tiver uma participação de uma empresa. Né? Então, se eu não me engano, não é agregado. Não pode ser. Certo? Cotas são cotas mesmo. Né? É uma economia real. Você tem uma participação de um fundo de investimento. Tá? Isso pode subir. O valor monetário hoje é R$108, né, nesse exemplo que eu estou dando. Mas amanhã as cotas subindo. Mas pode ter também que aquele imóvel vai desvalorizar e ninguém mais vai querer. O imóvel fica abandonado e eu vou perder dinheiro? Pode, mas bem-vindo à economia real. Certo? Léo, devo investir em fundo de investimento de imóvel? Não sei. Léo, mas você não me convenceu que é um bom investimento. Nem quero. Eu estou te falando como é que funciona. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Léo, mas você mostrou que a renda fixa deu de lavada, né? Não, depende. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte: por que o fundo de investimento de imóvel ele oscila tanto? Né? Porque o cara que está investindo em fundo de investimento de imóvel, na hora que ele vê que a Selic subiu, ele pode pular fora. E quando um faz, o resto faz. Ou, se alguém que está comprado em fundo de investimento, né, que tenha fundo de investimento em imóveis, vê o movimento do aumento da Selic, ele acha que os outros vão tomar a decisão, então ele sai. Ou tem gente que fala o seguinte: a Selic caiu, a Selic subiu, eu vou comprar mais fundo de investimento em imóvel. Por quê? Porque eu vou ficar aqui anos e com a Selic alta, o preço dos imóveis nos próximos 4, 5 anos vai subir e o preço dos aluguéis vai subir. Porque agora não está fazendo imóveis, daqui 4, 5 anos vai ter menos aluguéis e o preço dos aluguéis vai subir. Nossa, Léo, então é isso? 4, 5 anos depois? Não, porque pode ter uma emergência sanitária e agora a gente introduziu uma coisa que não existia, que é teletrabalho. Agora tem, que é o home office. E esse vídeo já ficou muito longo. Então é isso, gente. Não é uma recomendação de investimento, né?
Eu só mostrei para vocês a engenharia financeira, né? Sobre os fundos imobiliários, né? E que vocês têm que verificar, se vocês querem brincar no mercado financeiro, entendam o que é as coisas, tá? O que é um fundo de investimento em imóveis. Não só a tributação, essas coisas, entendam o que você está investindo, no que você está colocando seu rico dinheirinho. Né? Não vejam só indicadores. Olha, o preço, o juro subiu, o fundo de imóveis vai baixar. Né? Você pode ver também que o juro subir pode dizer um crescimento futuro do preço dos imóveis. Né? Tem uma série de coisas. Pode ver também para o que você está investindo dinheiro. Né? Se você é para letra de crédito imobiliário, pode ser uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. E aí você verifique, né? Verifique o que você quer fazer da vida. Né? Léo, não quero investir, não invista. Acho que é a melhor coisa que você faz. Não invista. Invista em você primeiro, né? Eu sempre digo isso. Mas é isso, gente. Eu tentei fazer uma teoria econômica, né? Basicamente. Curtam, inscrevam-se, tornem-se membros, tá? O vizinho continua fazendo barulho. E é isso, tá? Eu acho. Esse vídeo ficou muito longo. É um daqueles vídeos que eu tô fazendo para mim, né? No sentido de que, se é para tratar disso aqui, beleza, vamos fazer com uma aula, vamos fazer bem feito, tá? Curtam, inscrevam-se, compartilhem, considerem se tornar-se membros, deem uma olhada aí nas lives de membros do canal, tá bom? Um abraço, pessoal!